Graça e paz, tudo bem? Eu imagino que em algum momento da sua vida você já entrou numa igreja e já prestou atenção na organização litúrgica que acontece ali dentro. Mas o que significa tudo aquilo? Para que serve? Qual é a intenção de uma igreja existir? Será que devemos considerar como igreja aquele espaço físico, onde umas são maiores, outras nem tanto? Ou devemos considerar como igreja as pessoas que ali frequentam? A palavra do Senhor diz em Hebreus 10:25: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Bom, se estamos falando de arquitetura, podemos dizer que qualquer espaço físico que reúna pessoas para cultuar é uma igreja. Isso pode se estender para outras religiões que também constroem seus templos para seguir suas tradições humanas. Mas o nosso enfoque é a Igreja de Jesus Cristo, aquela que vai além do espaço físico. Essa igreja é definida pelas pessoas que são verdadeiramente convertidas e obedecem ao chamado do Senhor quando Ele diz que nós devemos nos reunir. O ajuntamento de pessoas define uma igreja. As pessoas é que de fato são igrejas. É por isso que não dá para adorar a Deus de qualquer forma ou de uma forma isolada. Porque para ser igreja deve existir congregação, que é o mesmo agregar-se ou unir-se com pessoas que estão ali com o mesmo propósito, que é prestar culto a Deus. Mesmo que territorialmente estejamos dispersos, espiritualmente, os que são igreja estão unidos pelo mesmo Espírito. É importante sabermos que a igreja bíblica é corpo e noiva de Cristo. Corpo de Cristo porque as diferentes pessoas que compõem essa congregação recebem do Espírito Santo diversos presentes que as tornam úteis para colaborar umas com as outras. E é como diz em Romanos 12, porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da sua fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o liberalmente, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. E a igreja ela também é noiva porque existe o simbolismo do casamento em que Cristo se sacrificou pela igreja como uma forma de mostrar que a escolheu. Sendo que nos tempos antigos, no período de noivado, os noivos ficavam separados até o casamento, assim como Cristo hoje está separado da sua noiva, porque a igreja ainda está na terra. Mas quando Cristo vier buscá-la para com ele morar, é onde a Bíblia fala das bodas do Cordeiro, ou seja, é a cerimônia que vai oficializar a união eterna de Cristo com a sua noiva, que somos nós, igreja, lá na eternidade. E como diz Efésios 5, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Há quem diga que não gosta de ir à igreja porque lá tem muita gente hipócrita, ou porque não quer se submeter ao que o pastor diz, ou até mesmo porque a igreja virou lugar de pedir dinheiro. Em primeiro lugar, precisamos ter bem esclarecido o que é e qual é a função da igreja, para que assim possamos julgar o que é certo e o que é errado. Bem como nem todos que frequentam uma igreja é de fato alguém que está inserido no corpo de Cristo. Existem muitas denominações que não se encaixam no perfil bíblico e, consequentemente, geram escândalos para todo mundo ver. O problema é que, infelizmente, essas denominações que não se encaixam no perfil bíblico acabam manchando outras denominações que se encaixam no perfil bíblico. Porque igrejas comprometidas com a palavra de Deus, elas existem sim. Apesar de serem poucas, nós ainda as encontramos. Mas somente com a real compreensão da igreja de Cristo é que temos condições de dizer: essa igreja aqui é uma igreja séria, essa daqui é mais ou menos e essa daqui eu não entro nunca. E o corpo de Cristo, esse ajuntamento dos filhos de Deus, não está ali simplesmente para se reunir, para cantar algumas músicas e ouvir uma palestra. Muito pelo contrário. Tudo o que acontece durante os cultos e também no dia a dia da igreja durante a semana tem um propósito muito maior do que o que se vê externamente.
A interação saudável entre pessoas faz com que elas se ajudem em suas dificuldades, auxiliando umas às outras no aprendizado constante da palavra do Senhor e corrigindo umas às outras com a intenção de crescer espiritualmente. Essa comunhão entre pessoas agrada a Deus e traz tantos benefícios que fazem com que a igreja fique mais forte e preparada para enfrentar tudo o que vier. Esses benefícios, eles só ocorrem quando existe congregação. Do contrário, não há fortalecimento da igreja, quando na verdade as pessoas se definem como pessoas desigrejadas. Outra questão é que a Bíblia nos mostra que é Deus quem acrescenta pessoas à igreja. E Deus acrescenta através da sua palavra, que é pregada por pessoas que praticam o evangelismo. E esse convite a vir congregar é lançado pela igreja para todas as pessoas, sem exceções. Porém, a gente sabe que somente aqueles que serão regenerados pelo Espírito Santo são os que de fato aceitarão o convite e o chamado do Senhor. E assim como diz em João 10, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. A elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Se você já pensou em unir-se a uma congregação de pessoas com o mesmo propósito de adorar a Deus, procure uma igreja séria que tem temor e reverência pela palavra do Senhor. Mas se você não quer unir-se a uma congregação, talvez por um certo preconceito, procure ver a Igreja de Cristo com a ótica bíblica e, da mesma forma, procure uma igreja séria e compromissada com Deus. É impossível ser um cristão isolado. Todos nós precisamos dos nossos irmãos na fé para nos ajudar na caminhada até a eternidade. Amém? Até o próximo tema. Tchau, tchau!